Canal Alavanca Viva, sejam bem-vindos a todos. Eu sou Lúcio Luciano e vou entrevistar Ilona Verônica Guiepins, com seus 78 anos de vida. Ilona tem conhecimento e sabedoria adquirida sobre a micro-macrobiótica, sistematizada pelo professor Tomio Kikuchi e suas vivências na Escola Musso, em Mairiporã, São Paulo. Ilona, prazer, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com você e um prazer em te entrevistar. O tema de hoje é sucessão e reconhecimento do legado recebido para um processo evolucionário vitalício. Primeiramente, nós gostaríamos de saber como você conheceu o critério da autoeducação vitalícia. Eu acho que tudo começou a partir de um desejo que eu carregava há muito tempo dentro de mim, porque eu ficava frequentemente doente e pensava, tem que haver uma solução para isso, porque os animais sabem viver e nós não sabemos. E quando meu padrasto ficou com pressão alta, quer dizer, primeiro ele tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Ele não aguentava ouvir um jogo de futebol transmitido pelo rádio, que minha mãe tinha que ir lá naquele apartamento e dizer, por favor, abaixe o volume, senão meu marido vai ter um ataque. Então, soubemos que existe um casal que entende de comida japonesa curativa em Santos. E lá foram, então, meu padrasto e minha mãe. E meu pai recebeu uma orientação e começou a se tratar. Só que ele passou um pouquinho melhor, mas ele, depois de um mês, 2 meses, não lembro bem, ele veio a falecer, ele teve um derrame. E por quê? Porque ele tinha pressão alta e não devia comer comida com tanto sal, né? Só muito menos sal, que a gente não sabia. Mas, apesar disso, minha mãe e eu não desistimos e continuamos. Então, devagarinho, o professor foi se organizando e dava palestras toda sexta-feira à noite. Então, a gente ia lá, né, ouvir as palestras. E aí você adquiriu esse conhecimento e começou a desenvolver. Sim. Qual era a sua idade na época? Eu, na época, eu acho que era 20 anos. Sim. E veja bem, conta um pouco pra gente sobre a sua passagem pela escola, a construção da Escola Musso, a festa da Cumieira. Isso aí você tem... Sim, então... isso foi um incentivo muito grande, né? Porque o professor dizia, eu vou construir uma escola em Mairiporã. E a escola, e daí a gente viu aquele terreno plano já e tal, e as construções. E eu ia lá
às vezes a pé, porque morava já em Mariporã, um outro mais longe, um pouquinho mais longe de São Paulo. Eu ia a pé e ajudava, dava uma mãozinha lá para os homens que moravam lá. Os jovens, né? Eram dois, geralmente dois. E assim a gente começou a ter mais familiaridade, né? Com isso. Claro, querendo acertar, né? E a comida tempero, mas não tinha muita referência, né? E quando, então, a escola chegou na comida, né? Na altura máxima, aí teve uma festa. À noite, um domingo à noite. E eu comi meu primeiro bolinho de moti, de arroz moti. Aí isso foi ótimo. Me apaixonei pelo moti. Não, e o sabor do trabalho solidário, né? Claro, era tudo trabalho solidário, mas eu era uma novata mesmo. E assim foi. Sim. Esse foi o começo. Não imediato, mas o mais marcante. Sim. E a partir disso, através do critério, você vem desenvolvendo as suas habilidades físicas, mentais, e como é que isso veio a colaborar para a sua satisfação pessoal agora no presente, né? Porque você nos transmite muita gratidão, muita claro. Foi muito importante, né? Aprender o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que não faz, né? Proporção, né? E vários tratamentos também acompanhei, mas não lembro mais exatamente de compressas e hoje em dia eu precisaria olhar minhas anotações, mas eram mas era muita. Mas veja bem, a parte da alimentação, o que mais onde é que você vê a importância da alimentação na vida da gente? A quantidade, a combinação e a qualidade? Onde é que você vê assim, o que o alimento nos transforma? Faz com que é a quantidade, a qualidade ou a combinação? Não é tudo? Tudo junto. É tudo junto, né? A gente tem que observar e vai sentindo a reação e daí tira as conclusões, né? E a movimentação física que você faz até hoje? Que todos os dias você faz, como é que é isso também para o seu benefício? Olha, se eu não me movimentar, eu encolho e fico cada vez mais infeliz. Às vezes eu me pego assim, deprimida, e eu vou. Fico assim, pronto, estou viva. Né? Oxigênio no sangue, que oxigênio no cérebro. É importante, né, se mexer, é importante. E em alemão tem um ditado que diz, o bom é quando a gente ri mesmo assim. Apesar de tudo, rir, né? Então, isso também é uma saída, né?
Porque na hora que a gente vê, diz, qual é o problema? O problema é que a gente não está acostumado e reconhece que é ignorante, né? Então, rir é a solução. Então, rir né? A solução é estudar mesmo. E entender, né? Perceber. E aprender com quem sabe mais, né? E perceber, né? Então, isso que foi bom. Então, o Hans, minha mãe, né, iam também nessas reuniões de sexta-feira. E a gente curtia. Então, você falando no aprender, e no seu dia a dia, como é que você dialoga com você mesmo e com as pessoas? Como é que você estimula, ensina e transmite os seus conhecimentos e sabedoria? Então, praticamente qualquer pessoa que começa a conversar comigo, no ônibus, geralmente, né? No ônibus. Tudo bem? Não dói nada, não? Dói, não dói. E vou fazendo perguntinhas assim, e dizendo, sabe que a gente pode controlar a saúde com alimentação? Né? Não precisa tomar remédio. Porque, no fundo, eu ansiava isso. Que eu aprendesse a alimentar corretamente para eu não ficar doente. E não, assim, me alimentar errado e ainda tomar um remédio. Né? Que hoje em dia a gente sabe que o remédio só é mais um veneno, só mais um atraso. Né? Então, com essa alimentação, a gente tem ânimo, a gente tem necessidade natural de movimentar-se. E aí que está o grande segredo, de se movimentar e de tomar iniciativa. Decisão, né? Decisão, iniciativa de frequentar ou de não frequentar, de conversar, né? Como preparar. Isso é muito importante. O discernimento, né? Parece que essa alimentação, ela clareia o pensamento para você decidir qual caminho tomar, né? Porque com o tempo, isso é autocontrole, né? Físico e mental, né? Porque você percebe o movimento do seu corpo, né? Da respiração, de todos os sentidos, né? Eu acho que o maior, o importante é a gente ter incentivo, ter aquela mola que faz a gente tomar iniciativa, né? Para ir para frente. E essa mola é a gratidão pela vida, é o gostar de viver? Como é que a mola é o impulso que faz a gente se mexer. Mas é pela gratidão, pela vida, pelo que você herdou e pelo que você tem a passar? Isso seria um legado, né? Mas é claro, se eu tenho uma bagagem útil, então eu tenho que aplicá-la. Tenho que oferecer, né? Bagagem, palavra, comida, sentimento, tratamento, massagem, sim, né? Sim. Motion, né? Esses autotratamento, né? Tudo isso pode ser uma ajuda para convencer outro. Isso existe, isso funciona, né? Assim. De forma simples e complexa, né? A complexidade é dissolvida com o tempo. Pela simplicidade. Pelo treino. O exercício diário, né? Condicionamento. Aí fica mais simples. Todo o processo. Né? Que bom, essas coisas é assim mesmo, né?
E a gente gostaria de que você falasse também da sua experiência que você tem assim, no trato com seus animais, como é que você lida com ele, com as suas plantas. Deu para perceber que você tem uns canteiros de ervas medicinais, de plantas úteis no nosso dia a dia, o que você cultiva, como você cultiva, e a relação que você tem com os seus animais domésticos. Eles também fazem a mesma alimentação ou tiveram uma experiência com ração, ou comem os cereais, os legumes? É claro, né? O animal também é um produto natural, né? Ele merece se alimentar de produto natural. Porque eu já vi cachorro morrendo de câncer e isso é muito triste. E é muito comum hoje é muito comum os casos. Então eu dou para eles arroz agulha integral, cozido, com fígado cru e ovo. Fígado de boi? Boi. E ovo? De vez em quando osso. Sim. Uhum. Que bom. E eles respondem bem também, filho? Agradecem? Agradecem. Sim. Agradecem mesmo. Então, o alimento é das atividades mais importantes que nós temos, né? Assim, porque ela dá a resposta que esse sistema aqui precisa, né? É lógico, né? Senão você morre. E por isso mesmo, sem o alimento, a gente... Você pode fazer o jejum, né? Eu fiz o jejum. De quantos dias? 10. E arroz, dieta do arroz, você já fez dos 7 dias? Também, sim. Quantos dias? Aí eu não me lembro certo. Você é de 7 ou 10 dias só arroz? Mas isso a gente faz só no começo, né? Uhum. Hoje eu não posso comer tanto arroz, não, porque arroz é acumulando açúcar? As substâncias, né? É tipo açúcar, qualquer acúmulo acaba virando um veneno. Sim. Né? Mas isso no seu caso específico, né? Assim, porque você... Né? Mas porque você acha que movimenta pouco para não consumir tanto arroz? Ou devia movimentar mais? Não, isso independente. Uhum. Mas a sua alimentação é a base de quê? De legumes, verduras Hoje em dia eu me esforço para comer não muito mais que um onigiri por refeição. Sim, e faz 2 refeições. Me esforço. Isso não quer dizer que sempre dá certo. Sim, porque a comida é muito saborosa, né? Atraente. Mas o ruim é que quando a gente cozinha só para si, não tem tanto incentivo para variedade. Sim, para variedade. Quando vem alguém, né, de fora, aí a gente vê, o que eu tenho, é festa. Que eu preciso arrumar, né, para completar. E eu preciso confessar que andei relaxando e também sentindo as consequências, que eu preciso corrigir isso. Onde é que você relaxou? Onde é que você... Eu relaxei no que nós comentamos. Na alimentação? No preparo. Porque quando a diarista, a mulher da limpeza vem, né, aí eu capricho mais. Mas quando eu estou sozinha, aí eu quero fazer isso, aquilo também, né, outras atividades. Aí eu tenho pressa e tal. Mas um dia a gente aprende, né?
Mas o entusiasmo nunca acaba, né? Porque no amanhã é outro dia e nós temos que... O ritmo continua. O ritmo continua. Por causa do registro, né, que você traz com você. Olha, quantos anos você tem desde que você conhece esse critério e vem seguindo ele, né? Você é uma pessoa privilegiada e não é todo mundo que tem essa felicidade de encontrar esse critério, né? Porque aí você vê nesse mundo aí um monte de pessoas carentes, precisando. Agora, uma coisa eu queria dizer. É importante a gente fazer movimento físico. Se eu, assim como eu sou pouco músculo, né, alto, magro, não fizer movimento, eu murcho. Eu preciso transpirar, eu preciso cansar. E que seja dar uma volta no quarteirão. Aí, depressa, provocando, né? Aí, valeu. Isso é um aprendizado, né? Porque se for, tudo assim, devagar, vai tranquilo. Não. Não, eu já fico nervosa. Tá vendo? Nós começamos a falar de legado, né? Você está deixando um grande legado para quem está te ouvindo, né? E é uma experiência e uma confirmação de vida, né? Através de estilo de vida, né? Que você nos traz essa alegria, essa satisfação de viver, ainda que sozinha, né? Às vezes gosta de falar, mas a gente falta estímulo. Falta estímulo, mas o estímulo maior é a vida que você tem, né? É o agradecimento e o reconhecimento, né? Não, tá errado. Viver sozinho, eu acho errado. Só quando a gente precisa se isolar para decidir uma coisa, né? Para tomar uma decisão. Aí eu acho que pode ser certo se isolar. Mas eu aqui com meus botões, sabe, o perigo é que se eu pensar besteira, a besteira acontece. Isso eu tenho até medo, sabe, de pensar, eu preciso tomar muito cuidado, porque muitas vezes, nossa, puxa vida, e se eu fizer assim, vai dar isso, que é negativo, ixi, pode ser que aconteça. Então, existe muita energia que trabalha em nossa volta, dentro da gente, né? Isso aí já é outro campo, né? Espiritualidade. Sim. Né? Mas veja bem, assim, quando você tem estratégia e o conhecimento que você tem da vida e da concepção da vida que você tem, você se mostra bem preparada, que é de dentro para fora. Não é possível que vai prevalecer o de fora para dentro. Você está sempre atenta pelo que você está adquirindo, assimilando, né? Então, resumindo, eu acho que, aliás, tenho convicção de que a gente tem que tomar muito cuidado com o que deseja. E que se a gente agradece pelo que deseja, como se já tivesse acontecido, aí vai acontecer. É muito provável. Eu já vivenciei isso em poucos dias. Nossa! Sabe? Que maravilha! Né? Que maravilha! E aí vem agradecimento. Sim. Então o canal Alavanca Viva te agradece a oportunidade de estar aqui com você, de poder registrar esse legado também que você nos deixa e transmite para quem vier, né? Para quem perceber
para quem sintonizar com o canal e se abrir os sentimentos, os pensamentos, né? E as vontades para ter você, né? Para seguir as suas sugestões, né? Então, para fechar essa entrevista, você, com uma palavra, ou uma frase, ou uma filosofia de vida, você podia falar alguma coisa olhando para a câmera pode ser um encerramento, uma coisa que você queira se manifestar. O que eu quero dizer é que a gente não deve chutar o balde, não deve desistir quando o assunto é positivo, é para trazer resultado positivo, né? Melhora de vida, de relacionamento, de saúde, né? Então a gente não deve desistir. E também quando quer resolver um problema pessoal, né? E eu confesso que estou falando comigo. Para mim, isso também. Muito que bem. Prazer. Muito obrigada. Foi uma experiência única para mim. Mas está eternizado pelas suas palavras, pelos seus sentimentos e pelas suas boas ações. A vida agradece. Vai ser divertido. Clique aí.